Volume 1. Capítulo 5. Izumi estava com dor de cabeça. O despertador com o sino quebrado deixado no vestiário indicava que já era 1 da tarde. Ela tirou as roupas com preguiça antes de abrir a porta do banheiro. Após inalar o vapor branco, como uma onda recuando, por um momento a dor pareceu retroceder, mas então ela voltou imediatamente. Izumi estava no meio de uma ressaca. Ela já havia passado do pico da dor, quando parecia que sua cabeça iria se partir no meio, mas a dor incômoda ainda permanecia. Era como se o enorme sino de um templo estivesse sendo tocado dentro da sua cabeça. Ela virou a torneira e ligou o chuveiro de água quente. Geralmente as gotas quentes pareceriam gentis, mas hoje elas pareciam com uma chuva de pedras. Franzindo o senho e esticando-se para pegar seu limpador facial, Izumi percebeu alguma coisa prateada brilhando e recuou sua mão em pânico. Isso foi perigoso. A névoa pareceu sumir de sua mente nebulosa. Agora que sua cabeça estava pensando devidamente, a dor também piorou, mas uma grande parte da culpa disso devia ser daquele objeto prateado. Izumi olhou para aquela coisa prateada, a espada com uma lâmina afiada atravessada no balde e deixou escapar um grande suspiro. Foi na noite anterior que eles apareceram do lado de fora do banheiro, a mulher prestes a se suicidar e o homem sério que você poderia dizer com apenas um olhar que era um grande cabeça dura. Sem entender o que estava acontecendo, ela apenas salvou os dois e por causa do estranho rumo que as coisas tomaram, eles acabaram bebendo juntos no banheiro. O homem cuja cabeça parecia tão dura quanto o concreto reforçado, Centaur, havia caído em lágrimas após apenas um copo e a mulher que já havia esvaziado 3 deles, Yunoha, começou a repreendê-lo. Aparentemente, é muito bom e correto ser leal, mas há limites para tudo no mundo. Por que você acha que eu ainda estou solteira nessa idade? Eu estive sempre esperando por uma certa pessoa. Sim, é a pessoa diante de mim agora, você sabia. Mas quanto a você, tudo o que você sabe falar é sobre espadas e sobre o meu irmão. Antes que todos pudessem perceber, a repreensão havia se transformado numa confissão e Izumi assistiu a essa cena que se desenrolou graças ao álcool. Com Centaur ouvindo esse tanto e ainda não dando sinais de perceber os sentimentos de Yunoha, até Izumi estava começando a se sentir irritada, quando uma exclamação veio do outro lado da janela. Setsujin-sama voltou. No momento em que eles ouviram essa voz, Centaur, que estava à beira de cair no sono, imediatamente se levantou num pulo e gritou, Setsujin-sama, enquanto saía pela janela. Após limpar os copos, a garrafa de sake vazia e as toalhas e almofadas que haviam sido espalhadas pelo chão, Yunoha se curvou com os dedos no chão. O tempo todo ela esteve em silêncio. Aquela raiva silenciosa havia feito Izumi suar frio. Mishika-sama, o favor que você demonstrou para conosco nessa ocasião, eu me lembrarei dele por toda a minha vida. Nós estivemos sob os seus cuidados. Após fazer uma reverência tão grande que sua testa quase tocou o chão, ela enrolou as mangas de suas longas roupas e pulou pela moldura da janela com uma agilidade surpreendente, partindo da mesma forma que Centaur. De início, Izumi havia pensado que Yunoha queria rapidamente ir checar se seu irmão mais novo, Setsujin, estava bem, mas ela imediatamente teve a sensação de que Yunoha havia partido para dar um bom chute nas costas do denso Centaur. Fechando a janela enquanto ouvia as comemorações distantes, Izumi apenas então percebeu a coisa que eles haviam deixado para trás. Era a espada que estava atualmente cravada no balde no chão. O que eu faço? Se ela levasse a espada para além da porta, ela provavelmente desapareceria. Mas o buraco no balde não. A espada era tão afiada que atravessou o balde com uma única estocada. Estaria realmente tudo bem se uma espada como essa desaparecesse apenas porque ela sentia que isso era um incômodo? Izumi olhou para a janela. Será que ela se ligaria ao Centaur novamente? Ou ela iria se ligar a outra pessoa que precisava da espada? Enquanto cruzava os braços pensativa, o lado de fora da janela foi tingido de vermelho como o pôr do sol. Uma luz vermelha tremulou diante da Izumi de olhos arregalados. Ela já havia visto algo como isso antes. Aquilo era o vermelho de uma chama dançante. Um incêndio. Esquecendo-se da dor de cabeça, Izumi abriu a janela. Havia um conjunto de armadura ocidental, suja de fuligem e cinzas. Ah, então foi isso que aconteceu. Se sentindo cansada, ela colocou uma mão na moldura da janela. O lugar onde a armadura ocidental estava era mal iluminado e cercado por paredes de terra. Aparentemente, esse era o interior de uma caverna. Eu não sei com o que você está concordando consigo mesma, mas você não teria por acaso uma arma de algum tipo, ó, anja? Izumi ergueu a cabeça e olhou para a armadura. Como você pode ver, minha lança está sendo usada como a barreira e não será de nenhum auxílio.
Izumi se inclinou para a frente da janela e olhou na direção que a armadura havia indicado. A alguns passos de distância da armadura havia uma fenda na parede da caverna, através da qual feixes brilhantes iluminavam seu interior e, como se estivesse bloqueando a entrada, uma lança estava fincada no chão. Não era apenas a lança, até flechas e um arco haviam sido usados para formar uma barreira. Além da barricada, também havia algum tipo de criatura que arrastava seu corpo aparentemente pesado pelo chão à medida que caminhava lentamente. Ver isso fez Izumi arregalar os olhos. O que diabos é isso? Um Trangor, um tipo de dragão. Izumi encarou diretamente a criatura cinza que rastejava pelo chão. Após ter a sensação de que já havia visto algo similar, Izumi percebeu que ele era igual a um dragão de Komodo. Mais do que um dragão, ele é mais como um lagarto, monitor sobrescrito uma, não é? Um lagarto pode soprar fogo? Izumi ficou chocada. Então as chamas que ela havia visto pelo vidro foram sopradas por aquele lagarto? Uau, aquela coisa pode soprar fogo? Parece que vocês devem sofrer com incêndios florestais o tempo todo. Não havia nada na caverna além de terra, mas ela podia ver árvores crescendo densamente atrás do Trangor. Apenas os machos sopram fogo e eles só podem fazer isso uma vez na vida, quando sua vida está sendo ameaçada. Incêndios florestais não acontecem tão casualmente. Então é assim. O Trangor que estava rondando lentamente a entrada da caverna repentinamente virou suas costas para eles. Izumi estava imaginando o que ele pretendia fazer, mas a resposta veio logo em seguida. O Trangor chicoteou com sua longa cauda as armas que serviam de barricada. Elas emitiram um som preocupante. Parece que isso não vai aguentar por muito tempo. A armadura provavelmente estava certa. Com apenas um golpe, o arco havia rachado e um grande número de flechas havia se quebrado. Nesse ponto, qualquer coisa servirá. Se você tiver qualquer coisa que pareça com algo que eu poderia usar para enfrentar o Trangor, você não poderia emprestá-la para mim? Ouvindo as palavras tensas da armadura, Izumi olhou ao redor do banheiro em pânico. O que apareceu no seu campo de visão foi a espada de Centaur. Ela estava atravessada num balde, mas provavelmente ainda poderia ser usada. Se vocês estivem bem com essa espada Keroppi, então... Vendo a espada que estava sendo timidamente oferecida. Que design criativo! Comentou a armadura. Quando a mão encouraçada se esticou na direção da espada, a armadura estalou a língua. A lança se quebrou. A armadura que estava sentada no chão se levantou e segurando a espada e avançou. Um som agudo ressoou. A armadura havia usado a espada Keroppi para parar as garras afiadas do Trangor. A armadura moveu rapidamente a espada em sua mão e a ergueu sobre a cabeça dele, antes de trazê-la para baixo sobre o pescoço do Trangor com movimentos fluidos. Zaku! Um som rápido, como um garfo entrando num bolo. O Trangor havia jogado a cabeça para trás por causa do corte que recebeu em suas costas e a espada trespassou seu pescoço. Após vomitar sangue apenas uma vez, o dragão que parecia um lagarto monitor parou de se mover. Quando a armadura balançou a espada depois de removê-la do corpo, ela emitiu um som de vento sendo cortado. Apenas um único movimento foi o suficiente para limpar o sangue da lâmina e a espada Keroppi recuperou seu brilho original. Com a espada em mãos, a armadura retornou. Ela é assustadoramente afiada. Por causa dela, eu escapei da morte por um fio. A armadura se sentou pesadamente no chão da caverna. Anja? Eu peço desculpas, mas eu poderia ficar com essa espada por mais um tempo? Se você estiver bem com ela, eu a darei para você. Embora o sangue tivesse sido limpo, Izumi ainda não queria tocar na espada. A armadura ergueu a cabeça, com seus olhos azuis se arregalando de alegria. Ser agraciado com a espada de uma anja. Que sorte! Vendo a armadura tremer de alegria, Izumi franziu as sobrancelhas antes de perguntar. Se você ainda precisa da espada, isso significa que há mais Trangorns? A armadura cruzou os braços. De fato há mais um. Eles protegem seu território em pares, afinal. A fêmea provavelmente virá por causa do cheiro do sangue do macho. Izumi correu seus olhos sobre a armadura coberta de foligem. Mas só o macho sopra fogo, certo? Como se ela pudesse aguentar o fogo do lado de fora de sua janela de novo. A armadura assentiu. Mas o verdadeiro problema é a fêmea. Por quê? Os gritos da fêmea podem fazer os humanos dormirem. De acordo com o que os livros dizem, eu trouxe uma orquestra para que nós não ouvíssemos seus gritos. Izumi olhou para lá e para cá. Não há ninguém aqui, você sabia? A armadura soltou um suspiro profundo.
No caminho para cá, havia uma ponte suspensa, você vê. Izumi levou a palma da mão até sua testa. Sem precisar ouvir mais nada, ela já sabia o motivo de a orquestra não estar ali. A ponte não conseguiu aguentar o peso dos instrumentos e caiu. Exatamente como ela pensou. Um silêncio encheu a caverna. Então, o que você vai fazer agora? Não seria melhor escapar antes de a fêmea chegar? A armadura balançou sua cabeça com a sugestão de Izumi. O rei me deu a ordem de trazer o coração da Trangor fêmea de volta. Mesmo se eu perder a minha vida, eu não posso fugir. Ela acreditava que as coisas só tinham importância porque você estava vivo, mas essa era a opinião dela como alguém que vivia no Japão. A armadura provavelmente tinha suas próprias circunstâncias de armadura. Ei, espere um momento. Izumi se levantou. Ela rapidamente secou seu corpo e saiu do banheiro, antes de olhar dentro de uma bolsa que ela havia deixado na sala de estar. Com seu objetivo em mãos, ela enrolou uma toalha ao redor de seu corpo antes de voltar para o banheiro. Ela apresentou a coisa em suas mãos para a armadura que estava analisando a espada Keroppi. O que é isso? Um tocador de músicas portátil. Coloque isso e isso nos seus ouvidos. Apesar de sua expressão confusa, ele obedientemente removeu o capacete. Sedoso cabelo dourado caiu e se espalhou. Ele parecia diferente tanto das pessoas de Yukzai, quanto de Trit. O homem de pele branca com a barba não feita fez o que lhe foi dito e colocou os fones em seus ouvidos antes de olhar para Izumi. Plugs de orelha? Mas eu ainda consigo ouvir com eles. Não. Eu vou colocar o volume no máximo, então, apesar de ser barulhento, dê o seu melhor para aguentar, certo? Após Izumi mexer no aparelho em suas mãos, a armadura literalmente pulou. O que é isso? Vendo os fones caírem dos ouvidos da armadura por causa do susto, Izumi suspirou. Ai. Eu não te disse para tentar aguentar? Não, mas o que é isso? Vendo a armadura encarar o tocador de músicas com aparente medo, Izumi ponderou sobre como responder. Para começar, Izumi também não sabia dos detalhes de como ele funcionava. É uma ferramenta dos céus. As vozes cantantes de Deus e dos anjos estão armazenadas dentro dele. Izumi decidiu se aproveitar do engano da armadura, que pensou que ela era uma anja. Se você ouvir isso por muito tempo, seus ouvidos ficarão ruins, mas é melhor do que adormecer por causa do Trangor, certo? Essa parte é o corpo principal, então o mantenha preso perto do seu peito. Após olhar repetidamente de Izumi para o aparelho, a armadura timidamente pegou os fones. Com isso, eu certamente não ouvirei os gritos do Trangor. Olhando para os fones com o senho franzido, a armadura pareceu fechar os olhos com determinação antes de colocá-los de volta em seus ouvidos. Anja! Eu devo retornar logo. Izumi balançou a mão para a armadura que havia corrido para fora da caverna. Porém, quanto tempo logo dele significava? Izumi esperou inutilmente na banheira por quase uma hora. A dor de cabeça da qual ela havia se esquecido enquanto conversava com a armadura havia voltado. Ela queria sair do banho e ir descansar logo. Mas ela também queria reaver o tocador de músicas. Recentemente ela estava comprando substitutos para muitas coisas. Pegando um livro do vestiário no qual ela estava no meio da leitura, ela voltou para a banheira. Após 30 minutos olhando para o livro sem absorver nada da leitura, ela ouviu o som da armadura raspando em alguma coisa do outro lado da janela. Eu demorei. Com a cor de sangue misturada à foligem e às cinzas, na mão da armadura que acabou de voltar estava a espada Keroppi e um saco vermelho brilhante. Vendo o líquido pingar do saco, "Ih!" gritou Izumi pateticamente. "Oh, o que é isso?" Ela gritou e então colocou as mãos na cabeça. Sua própria voz alta havia agravado a dor de cabeça. "Anja? Você está bem? Você está sentindo dor em algum lugar?" A armadura sondou a face de Izumi enquanto se ajoelhava diante da janela. "Eu só estou com um pouco de ressaca." Ha 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 ha. Uma risada divertida ecoou. Então anjos também ficam de ressaca. Talvez por estar livre do fardo já que havia concluído sua missão, a armadura estava de bom humor. "Anja, por favor, me alcance aquilo." A armadura apontou para o copo que vinha com o conjunto de escovar os dentes. "Isso? Para que ele precisa disso?" Ela pensou enquanto entregava o copo inclinando a cabeça para o lado e, de todas as coisas, a armadura segurou o copo logo embaixo do saco pingando. Drip, drip. Cada vez que o líquido pingava, o interior do copo era tingido de vermelho. As bochechas de Izumi ficaram tensas, a armadura segurou o copo na frente do nariz dela.
Sangue do coração da fêmea. Disse que cura todos os males. Disse? Uma tradição oral? Não, eu ficarei bem depois de dormir. Eu não preciso realmente beber isso. Quando Izumi empurrou o copo de volta, a armadura começou a insistir com ainda mais força. Eu suponho que você duvida da eficácia. Eu também duvidava. Eu testei no caminho de volta. As queimaduras de antes se curaram, sabia? A armadura inflou seu peito orgulhosamente antes de juntar suas sobrancelhas e sorrir. Por causa de você, Anja, eu fui capaz de derrotar o Trangor. Não importa o quão pequeno isso seja, eu desejo retribuir o favor. Vendo seu sorriso triste tendo dito tudo isso a ela, Izumi não conseguiu recusar. Ela pegou o copo e o levou para perto de sua face. Sentindo o cheiro apenas uma vez, ela sentiu vontade de vomitar, mas então segurou sua respiração e bebeu. Apenas um gole. Esse era seu limite. Com os olhos cheios de lágrimas, ela deixou o copo na borda da banheira e limpou sua boca com o chuveiro. Após gargarejas várias vezes, Izumi percebeu, a dor em sua cabeça havia desaparecido. Não apenas isso, seu corpo parecia estranhamente leve. Está curado. Quando ela voltou para a janela, a armadura abriu um sorriso. É claro. Falando nisso, Anja, você poderia me dar um pouco de água? Eu quero devolver o seu tocador de músicas portátil, mas as minhas mãos estão sujas. Izumi jogou a água quente dentro de um balde e do balde sobre os braços da armadura. Após fazer isso uma segunda e então uma terceira vez, o sangue finalmente saiu e a armadura levou a mão ao seu peito e tirou o aparelho. Você realmente me ajudou. Com isso eu sou um herói. A armadura murmurou tristemente, após colocar o aparelho na palma de Izumi. Era uma voz muito inadequada para uma pessoa que havia finalizado sua missão e tinha um brilhante futuro como herói o aguardando. Você não está feliz? Eu estou feliz. Porém, se a esposa que eu deixei na minha cidade natal também me parabenizasse, o quão mais feliz eu estaria, eu me pergunto. Que homem estranho. Izumi franziu o senho. Você não pode ser parabenizado apenas depois de voltar para lá? Eu não posso mais voltar. Por quê? Quando eu voltar com o sangue de um Trangor, eu vou me tornar o chefe dos cavaleiros da capital. Izumi olhou para a armadura friamente. Em outras palavras, você escolheu o status no lugar da sua esposa? É a sua vida, então eu não vou repreendê-lo ou algo do tipo, mas não é muita falta de vergonha você lamentar isso agora? Nesse ponto, Izumi inclinou a cabeça pensativa. Ou ao invés disso, você não pode simplesmente chamar a sua esposa para a capital? Uma esposa amada e uma posição honrosa. Ele não teria tudo? A armadura deixou seus ombros caíram e suspirou. Seu corpo enorme pareceu surpreendentemente pequeno. Isso não funcionará. Minha esposa está cansada de mim e eu fui expulso de casa. E? Por quê? Izumi pensou que ele havia ficado obcecado com a honra e abandonado sua esposa, mas aparentemente esse não era o caso. Eu originalmente era o líder de uma pobre brigada de cavaleiros na minha cidade natal na zona rural. Eu mesmo posso estar dizendo isso, mas eu era conhecido como a pessoa mais habilidosa das fronteiras e os meus cavaleiros me idolatravam. Eu tomei uma menina que era minha amiga de infância como minha esposa e nós levávamos uma vida simples, mas feliz. Nesse ponto, uma mensagem veio da capital, mandando eu me tornar o capitão de um esquadrão de subjugação de Trangor. Milímetro, milímetro. Izumi murmurou para ele prosseguir enquanto silenciosamente lhe emprestava um ouvido. Eu recusei. Minha esposa não tinha um corpo forte. Eu não queria deixá-la para trás e ir numa perigosa missão de subjugação de Trangor. Embora meu coração estivesse movido pela posição de capitão dos cavaleiros na capital, isso não era nada comparado à vida modesta com a minha esposa. Os mensageiros pretenderam desistir e fizeram um banquete para mim. Eles disseram coisas sobre celebrar meu trabalho normal e desculpas hábeis como essas, você vê? E eu fui completamente enganado por isso. A armadura cobriu o rosto com a mão encouraçada antes de abaixar a cabeça. Antes que eu percebesse, eu já estava dormindo no bordel. Completamente nu. Uva. Minha esposa não me perdoaria. Eu fui expulso de casa apenas com as roupas nas minhas costas e cheguei onde eu estou agora. Não fazia nem 3 meses que nós estávamos casados. Apesar de nós sermos apenas recém-casados, murmurou a armadura de forma abatida. Ele não parecia em nada com um guerreiro habilidoso o suficiente para liderar uma brigada de cavaleiros, mas isso era provavelmente o quanto ele amava sua esposa.
Isso soava como uma história idiota do ponto de vista de um observador, mas provavelmente era uma tragédia para a própria pessoa. Eu descobri depois, mas aparentemente eu sou um parente distante do rei. Por causa disso, eles estavam obcecados comigo. Aparentemente seria conveniente para eles se um parente do rei retornasse com um coração de trangor como herói. O suspiro sombrio da armadura ressoou pela caverna. Izumi hesitantemente abriu a boca. Se eu, apenas se, certo? Mas se acontecer de eu encontrar sua esposa, eu vou tentar falar com ela. Era o mensageiro do rei, então você não podia evitar isso, certo? E quanto ao bordel, isso não pode ser evitado, ou melhor, você caiu numa armadilha. Bem, eu não sei com quem essa janela irá se ligar, então não espere muita coisa. A armadura fracamente ergueu a cabeça. Não, eu estava errado por abaixar minha guarda. Obrigado, ó anja. Se levantando com a espada e o saco que aparentemente continha um coração dentro dele, a armadura forçou um sorriso. Eu me sinto melhor agora que contei minha história. A partir de agora, eu devo subir nos rankings o máximo que eu conseguir. Eu estive sob seus cuidados. Disse a armadura antes de se virar e partir, mas suas costas se afastando pareciam cheias de tristeza. Volume 1. Capítulo 6. Colb. Enquanto tinha um leve acesso de tosse, ela abriu a porta de um quarto agora abandonado. Já fazia um mês desde que o dono dele havia desaparecido, mas seu interior foi mantido da mesma forma em que no dia em que ele se foi. A blusa pendurada na cadeira, a armadura de couro e a espada de treinamento encostadas na parede, a pena deixada em cima da mesa, os sapatos usados ao lado da cama. Era um desperdício até mesmo limpar a terra das botas, então ela apenas as deixou como estavam. Quando ia ali, parecia que ela poderia encontrá-lo quando quisesse. O Tazeiu. Parecia que ele iria chamar o seu nome dessa forma, antes de gentilmente abraçá-la. Parecia que ele iria lhe contar piadas estúpidas para fazê-la rir. O Tazeiu se aproximou da cama e se sentou com movimentos suaves. Eu sou muito grande, então eu tenho medo de esmagá-la enquanto durmo. Ele lhe disse uma vez, então eles dormiam em quartos separados. Embora sentisse que isso era um pouco solitário, o Tazeiu também concordou. Não seria bom ela acordá-lo com suas tosses no meio da noite, então ela se sentiu muito grata pela ideia. O Tazeiu se deitou sobre o colchão, antes de afundar sua face no travesseiro. Ela havia colocado algumas bolsas de anero ao redor, assim ela não teria que lavá-los, mas o cheiro dele já havia desaparecido fazia muito tempo. Achando isso triste, o Tazeiu soltou um suspiro. Há quanto tempo ela estava fazendo isso? Relembrando da razão de sua visita, o Tazeiu levantou seu corpo sem energia. Ela ficou diante da janela e amarrou as persianas para cima. Quando esticou seu braço, ela tossiu de novo. Provavelmente, a razão pela qual estava doendo menos do que o comum era a chuva que caiu na noite anterior. Pequenos painéis de vidro eram segurados pela moldura de madeira da janela, que era um item especialmente encomendado da capital. Eles deixavam entrar muita claridade e permitiam que o cenário do lado de fora fosse visto sem distorções. Ele os havia encomendado de uma oficina na capital para os futuros filhos deles. Mesmo ao custo de deixar de lado a substituição das suas botas e sela desgastadas. Ela abriu a tranca e colocou suas mãos contra a moldura da janela. Embora ela não tivesse nem mesmo puxado, a janela se abriu. O Tazeiu ficou sem palavras. Embora a vegetação do lado de fora estivesse do outro lado da janela até um momento atrás, agora, de pé ali nesse momento, estava uma mulher que ela nunca havia visto antes. Ela tinha pele cor de mel e sedoso cabelo negro que brilhava como um crochinchu. Olhando com atenção, até os seus olhos eram negros. Relembrando-se do demônio de olhos negros de um livro de figuras que ela leu quando criança, o Tazeiu estremeceu. Mas ela imediatamente recuperou seus sentidos e sorriu. Ah, então está na hora. Eu estive esperando por você, anja. A anja a encarou com a boca aberta. Você estava? Por mim? Sim. Parecia que a anja estava surpresa. Bem, essa é nova. Ela murmurou. Ela supôs que nem todo mundo estava preparado quando a anja vinha chamá-los. Faz muito tempo que eu já estou preparada. E? Para quê? E? O Tazeiu encarou os olhos negros da anja por um tempo. A anja também estava olhando para ela. Você não veio para me levar? Te levar? Eu? A conversa parecia incompatível. O Tazeiu encarou a anja fixamente.
Ela tinha olhos negros e um tipo de cabelo que o Tazeyu nunca tinha visto antes, além disso ela ainda estava usando uma roupa feita de um material misterioso. O Tazeyu podia ver o que estava atrás da Anja. Ela havia pensando que a lisa parede amarela era com certeza a parede do Tribunal Celestial pelo qual apenas aqueles com permissão para ir para o céu podiam passar, mas talvez ela estivesse errada. A Anja franziu o senho. Eu sinto muito. Eu pensei que o clima estava bom, então decidi abrir a janela para ventilar. Eu acho que eu não sou a pessoa por quem você estava esperando. Ai, então é assim que as coisas são. Os ombros de Tazeyu caíram bruscamente. As notícias de que ele esplendidamente completou sua missão haviam chegado a ela. Como prometido, ele ascendeu à posição de capitão dos cavaleiros da Brigada de Cavaleiros da capital. Era por causa disso que ela pensava que não haveria problema se ela partisse a qualquer hora, mas... Agora que ele havia se tornado um herói, ele provavelmente seria cortejado por várias damas refinadas da capital. Ela queria partir antes de ouvir notícias sobre ele se unindo a outra pessoa. As lágrimas que ela pensava terem se secado começaram a encher os cantos de seus olhos. Então uma gota escorreu por sua bochecha. E? O que há de errado? A Anja franziu o senho perplexa. Eu peço perdão por exibir uma desagradável. Gu. Quando Tazeyu tentou secar suas lágrimas, no momento em que cobriu seus olhos, ela sentiu uma forte dor em seu peito e o gosto de sangue encheu sua boca. Ela firmemente agarrou a roupa sobre seu peito e se encolheu. Ela não conseguia respirar e suor se acumulou na sua testa. A dor que parecia com um pilão moendo seu interior era algo que ela já havia experienciado várias vezes. Ei, você está bem. A Anja se inclinou para a frente do portão para o céu. Ela sentia como se estivesse se afogando. O suor escorreu para seus olhos e nublou sua visão. Então alguma coisa de cheiro forte foi empurrada na frente de sua face. Aqui, beba isso. Isso cheira mal o suficiente para matar, mas de qualquer forma, apenas beba. Com sua consciência começando a escurecer, ela esticou a mão até a coisa oferecida pela Anja. Mas suas mãos estavam tremendo e ela não conseguiu segurá-la direito. Me desculpe se isso escorrer. Talvez entrando em pânico, a Anja forçou algo para dentro da boca de Tazeyu. Um líquido quente e grosso se espalhou dentro de sua boca. Certamente seu gosto era horrível. Ele escorreu dos cantos de sua boca para sua garganta, antes de pingar sobre suas roupas. Um cheiro como de tamaneki podre fervido com ninique assaltou seu nariz e o Tazeyu quase vomitou. Se sentindo mal, ela rapidamente cobriu a boca. Após de alguma forma dar um jeito de engolir isso, o Tazeyu olhou para a Anja. Geu. A Anja também parecia nauseada. O que foi isso agora há pouco? Após esperar pela náusea da Anja passar, o Tazeyu a questionou. Sangue de Trangor. A Anja girou uma maçaneta branca e água fluiu de dentro de um cano prateado. Enquanto lavava as mãos, a Anja respondeu exausta. Trangor. O Tazeyu arregalou os olhos. Por que você tem sangue de Trangor? Uma pessoa deu isso para mim. Uma pessoa de armadura. Volume 1. Capítulo 6. Kobe. Enquanto tinha um leve acesso de tosse, ela abriu a porta de um quarto agora abandonado. Já fazia um mês desde que o dono dele havia desaparecido, mas seu interior foi mantido da mesma forma em que no dia em que ele se foi. A blusa pendurada na cadeira, a armadura de couro e a espada de treinamento encostadas na parede, a pena deixada em cima da mesa, os sapatos usados ao lado da cama. Era um desperdício até mesmo limpar a terra das botas, então ela apenas as deixou como estavam. Quando ia ali, parecia que ela poderia encontrá-lo quando quisesse. O Tazeyu. Parecia que ele iria chamar o seu nome dessa forma, antes de gentilmente abraçá-la. Parecia que ele iria lhe contar piadas estúpidas para fazê-la rir. O Tazeyu se aproximou da cama e se sentou com movimentos suaves. Eu sou muito grande, então eu tenho medo de esmagá-la enquanto durmo. Ele lhe disse uma vez, então eles dormiam em quartos separados. Embora sentisse que isso era um pouco solitário, o Tazeyu também concordou. Não seria bom ela acordá-lo com suas tosses no meio da noite, então ela se sentiu muito grata pela ideia. O Tazeyu se deitou sobre o colchão, antes de afundar sua face no travesseiro. Ela havia colocado algumas bolsas de anero ao redor, assim ela não teria que lavá-los, mas o cheiro dele já havia desaparecido fazia muito tempo. Achando isso triste, o Tazeyu soltou um suspiro. Há quanto tempo ela estava fazendo isso? Relembrando da razão de sua visita, o Tazeyu levantou seu corpo sem energia.
Ela ficou diante da janela e amarrou as persianas para cima. Quando esticou seu braço, ela tossiu de novo. Provavelmente, a razão pela qual estava doendo menos do que o comum era a chuva que caiu na noite anterior. Pequenos painéis de vidro eram segurados pela moldura de madeira da janela, que era um item especialmente encomendado da capital. Eles deixavam entrar muita claridade e permitiam que o cenário do lado de fora fosse visto sem distorções. Ele os havia encomendado de uma oficina na capital para os futuros filhos deles. Mesmo ao custo de deixar de lado a substituição das suas botas e sela desgastadas. Ela abriu a tranca e colocou suas mãos contra a moldura da janela. Embora ela não tivesse nem mesmo puxado, a janela se abriu. O Tazeyu ficou sem palavras. Embora a vegetação do lado de fora estivesse do outro lado da janela até um momento atrás, agora, de pé ali nesse momento, estava uma mulher que ela nunca havia visto antes. Ela tinha pele cor de mel e sedoso cabelo negro que brilhava como um crochinchu. Olhando com atenção, até os seus olhos eram negros. Relembrando-se do demônio de olhos negros de um livro de figuras que ela leu quando criança, o Tazeyu estremeceu. Mas ela imediatamente recuperou seus sentidos e sorriu. Ah, então está na hora. Eu estive esperando por você, Anja. A Anja a encarou com a boca aberta. Você estava? Por mim? Sim. Parecia que a Anja estava surpresa. Bem, essa é nova. Ela murmurou. Ela supôs que nem todo mundo estava preparado quando a Anja vinha chamá-los. Faz muito tempo que eu já estou preparada. E? Para quê? E? O Tazeyu encarou os olhos negros da Anja por um tempo. A Anja também estava olhando para ela. Você não veio para me levar? Te levar? Eu? A conversa parecia incompatível. O Tazeyu encarou a Anja fixamente. Ela tinha olhos negros e um tipo de cabelo que o Tazeyu nunca tinha visto antes, além disso ela ainda estava usando uma roupa feita de um material misterioso. O Tazeyu podia ver o que estava atrás da Anja, ela havia pensando que a lisa parede amarela era com certeza a parede do Tribunal Celestial pelo qual apenas aqueles com permissão para ir para o céu podiam passar, mas talvez ela estivesse errada. A Anja franziu o senho. Eu sinto muito. Eu pensei que o clima estava bom, então decidi abrir a janela para ventilar. Eu acho que eu não sou a pessoa por quem você estava esperando. Ai, então é assim que as coisas são. Os ombros de Tazeyu caíram bruscamente. As notícias de que ele esplendidamente completou sua missão haviam chegado a ela. Como prometido, ele ascendeu à posição de capitão dos cavaleiros da Brigada de Cavaleiros da capital. Era por causa disso que ela pensava que não haveria problema se ela partisse a qualquer hora, mas... Agora que ele havia se tornado um herói, ele provavelmente seria cortejado por várias damas refinadas da capital. Ela queria partir antes de ouvir notícias sobre ele se unindo a outra pessoa. As lágrimas que ela pensava terem se secado começaram a encher os cantos de seus olhos. Então uma gota escorreu por sua bochecha. E? O que há de errado? A Anja franziu o senho perplexa. Eu peço perdão por exibir uma desagradável. Gu. Quando Tazeyu tentou secar suas lágrimas, no momento em que cobriu seus olhos, ela sentiu uma forte dor em seu peito e o gosto de sangue encheu sua boca. Ela firmemente agarrou a roupa sobre seu peito e se encolheu. Ela não conseguia respirar e suor se acumulou na sua testa. A dor que parecia com um pilão moendo seu interior era algo que ela já havia experienciado várias vezes. Ei, você está bem. A Anja se inclinou para a frente do portão para o céu. Ela sentia como se estivesse se afogando. O suor escorreu para seus olhos e nublou sua visão. Então alguma coisa de cheiro forte foi empurrada na frente de sua face. Aqui, beba isso. Isso cheira mal o suficiente para matar, mas de qualquer forma, apenas beba. Com sua consciência começando a escurecer, ela esticou a mão até a coisa oferecida pela Anja. Mas suas mãos estavam tremendo e ela não conseguiu segurá-la direito. Me desculpe se isso escorrer. Talvez entrando em pânico, a Anja forçou algo para dentro da boca de Tazeyu. Um líquido quente e grosso se espalhou dentro de sua boca. Certamente seu gosto era horrível. Ele escorreu dos cantos de sua boca para sua garganta, antes de pingar sobre suas roupas. Um cheiro como de tamaneki podre fervido com nimica assaltou seu nariz e o Tazeyu quase vomitou. Se sentindo mal, ela rapidamente cobriu a boca. Após de alguma forma dar um jeito de engolir isso, o Tazeyu olhou para a Anja. Geu. A Anja também parecia nauseada. O que foi isso agora há pouco?
Após esperar pela náusea da anja passar, o Tazeiu a questionou. Sangue de Trangor. A anja girou uma maçaneta branca e água fluiu de dentro de um cano prateado. Enquanto lavava as mãos, a anja respondeu exausta. Trangor. O Tazeiu arregalou os olhos. Por que você tem sangue de Trangor? Uma pessoa deu isso para mim. Uma pessoa de armadura. Ou melhor, ele forçou em mim e aquilo foi o que me restou. Após o sangue sair de suas mãos, a anja ainda cheirou suas palmas antes de fazer uma careta. O cheiro não está saindo. Ei, eu acho que você deveria se apressar e se trocar também. Qual era o nome da pessoa de armadura? Não pode ser. Ela pensou. Mas o coração de Tazeiu estava tremendo de expectativa. Nome? Após inclinar a cabeça, ela vigorosamente se levantou. Eu não perguntei o nome dele. Está acabado. Mesmo se eu encontrar a esposa dele agora, eu nem mesmo vou ter como saber. Não menos vigorosamente do que a anja, o Tazeiu também se levantou. Anja? Você pode, por favor, esperar um momento? Eu vou voltar imediatamente. Contanto que não seja por 1h30, com certeza. Olhando para a surpresa o Tazeiu, a anja se sentou em uma pequena cadeira amarela. O Tazeiu correu. Ela vigorosamente pegou um porta-retratos no quarto de hóspedes e voltou para o quarto onde a anja estava esperando. Embora fizesse alguns anos desde a última vez que ela havia corrido tanto assim, estranhamente seu peito não estava doendo e ela não estava com falta de ar. Anja? Essa pessoa. Foi essa pessoa que você encontrou? Era uma imagem dele em roupas de cavaleiro e uma imagem do homem que havia sido o marido de Tazeiu. Cabelo loiro e olhos azuis como um lago profundo. Seu semblante destemido e prudente havia ganhado não apenas seu coração, mas a admiração e ânsia de todos os membros da brigada de cavaleiros dele. Isso mesmo. Era ele. A anja assentiu levemente. Vendo o porta-retratos, seus olhos negros se arregalaram. Ei, poderia ser que você é a esposa dele? O Tazeiu sorriu. Um pouco tristemente. Entretanto. A anja esticou seus braços pelo portão e segurou as duas mãos de Tazeiu. Eu queria te encontrar. O Tazeiu ficou confusa. Antes a anja disse que não havia vindo encontrá-la. Mas agora a anja disse que queria encontrá-la. Então você realmente veio para me levar? Já faz um tempo que você está dizendo algo sobre te levar? Não me diga que você pensou que eu vim aqui para levar uma pessoa morta para o céu, certo? O Tazeiu assentiu. A igreja havia ensinado que era trabalho dos anjos separar as almas dos mortos desse mundo. Eu sou um Shinigami. A anja soltou um suspiro cansado. Após soltar as mãos de Tazeiu, a anja corrigiu sua postura. Ouça atentamente, certo? Eu encontrei a pessoa nesse porta-retratos por acaso e ouvi várias coisas dele. Ele disse que queria celebrar a morte do Trangor com você. Ele me disse que viver com você era muito importante para ele. Ele realmente se arrepende disso, você sabia? Você sabe. Os olhos da anja se moveram como se ela estivesse com dificuldade para dizer alguma coisa. Sobre quando ele foi a um bordel? E isso? Sobre como ele acabou dormindo nu em um bordel. Pode ser assim que as coisas tenham terminado, mas parece que não foi a intenção dele. O mensageiro do rei fez ele beber até ele ficar bêbado, então eu acho que ele estava completamente inconsciente, você sabe? Eu sabia que ele havia ido a um bordel, mas eu não sabia que ele dormiu no lar. A anja sem palavras bateu em sua testa. Mas eu sei que nada aconteceu. Então a anja repentinamente ergueu a cabeça. O Tazeiu deu uma pequena risada. Afinal, quando ele fica bêbado, ele se torna inútil. Após dizer isso, as bochechas de Tazeiu coraram. Que tipo de coisa para se dizer a uma anja pura? A anja riu enquanto coçava suas bochechas. Desculpe-me. Que tipo de coisa para se contar a uma anja? Não, está bem, mas por acaso é imperdoável para você que ele tenha pisado em um bordel? O Tazeiu balançou a cabeça. Não, afinal, o mensageiro do rei não é alguém de que você pode recusar uma oferta para beber. Eu sabia que ele havia sido enganado de alguma forma. Então, por quê? A anja pareceu franzir o senho em confusão. O Tazeiu levou uma mão ao seu peito. Eu não tenho muito tempo restando. Após nós nos casarmos, eu tive meu primeiro ataque quando ele estava fora subjugando monstros.
Naquela época, o médico disse o seguinte para mim, que eu provavelmente não duraria mais de 1 ano. Ele costumava rir e dizer que queria filhos, então eu não consegui contar para ele e então, o mensageiro da capital veio e disse que após a subjugação do Trangor, ele seria promovido a capitão dos cavaleiros da capital. Mas ele recusou, por mim. Lágrimas começaram a escorrer por suas bochechas antes que ela percebesse. Ela se sentia tão patética por não ter feito nada a não ser segurá-lo para trás. Ela sentia ressentimento do seu próprio corpo que não fazia o que ela queria. Ele é incrível, você sabia? Não importa qual seja o monstro, ele irá derrotá-lo com um golpe. Você o viu brandindo sua espada? Não era lindo? Ele não é alguém que deveria gastar sua vida escondido no campo desse jeito, mas apesar disso, ele iria recusar. Mesmo que eu fosse morrer logo. Quando Tazeio levantou a cabeça, ela descobriu que a Anja estava observando com uma expressão azeda. Anja? Quando Tazeio a chamou, a Anja repentinamente pareceu voltar a si. Vendo Tazeio com a cabeça inclinada em confusão, a Anja sorriu com dificuldade para ela. Como eu posso dizer isso? Eu acho que talvez vocês dois deveriam ter conversado um pouco mais um com o outro. Era assim mesmo? Mas se ela tivesse contado a ele, então ele definitivamente teria ficado ali. Quando ela pensava sobre o quanto ele iria lamentar após sua morte, o Tazeio simplesmente não conseguia aguentar. Além disso, você provavelmente está bem agora. E? O Tazeio inclinou a cabeça em confusão. O que estava bem agora? Aquilo era sangue de Trangor. Uma panaceia sobrescrito uma. Tudo o que ele fez foi curar minha ressaca, mas o seu marido disse que ele também curou suas queimaduras. E pelo que eu posso ver, parece que os seus ataques também pararam, mas como você se sente? O seu corpo não parece mais leve? Ah? O Tazeio olhou para o seu próprio corpo em choque. Ela não estava com dificuldade para respirar. A dor maçante que sempre a atormentava, assim como a sensação de ser moída, desapareceram. Eu estou curada? Provavelmente. Eu não vou mais morrer? Não, a doença que você tinha foi curada, mas eu acho que todo mundo vai morrer algum dia. Eu também, assim que eu beber de novo, eu vou ficar com outra ressaca final. Eu vou ser capaz de ter os filhos dele? Você estava me ouvindo? Mas bem, sim, eu acho que você provavelmente conseguirá. A sensação de novas lágrimas enchendo seus olhos era terrivelmente confortável. O Tazeio soluçou de alegria. Bem, então é assim que as coisas são, então, eu acho que seria melhor para você correr para a capital. Eu tenho certeza de que o homem da armadura está te esperando. A Anja colocou a mão na janela. O Tazeio repentinamente voltou a si e segurou a mão da Anja. Por favor, espere. Por favor, deixe-me te agradecer. A Anja inclinou a cabeça, parecendo perturbada. Eu estava começando a pensar que já era hora de eu não ficar com mais nada, mas... Por favor. Você não vai me permitir te agradecer de alguma forma? Com o Tazeio quase se agarrando ao seu braço, a Anja murmurou, tal marido, tal esposa, então. A Anja olhou ao redor do quarto. Eu já estive pensando nisso faz algum tempo, mas o que são aqueles panos redondos em cima do seu colchão? Os aneros? O Tazeio pegou uma bolsa de anero que ela havia criado ao costurar certa quantidade de aneros em um tecido brilhante e colorido. Isso. O que é um anero? Por que você os espalhou em cima da sua cama? Eles são um tipo de especiaria bem apimentada, mas quando você os moe e os coloca dentro de um pano dessa forma, eles se tornam repelentes de insetos e previnem o mofo. Incidentalmente, eles também podem ser usados como brinquedos para crianças, você vê? Ela disse e os olhos da Anja brilharam. Eles previnem mofo. Isso. Eu quero isso. Algo como isso é o suficiente? Então, por favor, pegue todos eles. E pensar que haveria algo como mofo no céu. O Tazeio se sentiu apenas um pouco decepcionada. Aparentemente o céu era um pouco diferente dos ensinamentos da igreja. Volume 1. Capítulo 7. Vermelho, rosa, amarelo e verde. Esses pequenos sacos de cores vibrantes eram feitos de vários retalhos de tecidos costurados juntos e quando você os jogava, eles rodavam numa estonteante variedade de cores. Normalmente, até mesmo simplesmente brincar com esses saquinhos pareceria mais difícil quando você estava sentado em uma banheira com água quente acima da sua cintura. Havia 6 saquinhos de anero.
Quando Izumi ouviu que eles podiam prevenir mofo, ela avidamente os escolheu, mas seus ombros agora estavam caídos com a realização da sua própria inconsequência. Embora o anero estivesse seco, eles ainda eram especiarias moídas. Izumi percebeu que o seu banheiro iria imediatamente se encher de umidade. Ela havia considerado preservá-los dentro de algum recipiente hermético, mas então eles se tornariam inúteis. Preparada para um deles ficar em ruínas, ela os deixou dentro de um balde, mas felizmente, o que ela deixou de fora ainda parecia normal. Já era hora de tentar tirar mais um. Quando ela estava prestes a pegar outro saquinho, no momento em que ela esticou a mão para dentro do balde, a janela silenciosamente se abriu. Na 7ª vez, o choque já havia diminuído. Sentindo algo do tipo disso de novo, Izumi olhou na direção da janela. Cabelo castanho que passava da altura dos ombros e misteriosos olhos cinza arroxeados, ali estava uma criança com uma androgenia que o fazia parecer tanto menino quanto menina. Um medalhão que pendia do seu pescoço até seu estômago agora brilhava com o reflexo da luz do banheiro. A criança inspecionou o banheiro com um olhar terrivelmente frios, então olhou para Izumi e desdenhou dela. Uma bruxa, Você já passou há muito tempo do seu auge para tentar me seduzir. Tente novamente. Com o saquinho ainda na mão, Izumi se levantou. Quem diabos deveria ser uma bruxa? Mesmo se alguém me implorasse, eu jamais tentaria seduzir um pirralho descarado como você. Uma má perdedora. Que outro tipo de ser poderia invadir essa torre senão uma bruxa? A funcionária de uma empresa. Vendo a criança zombeteira, que era aparentemente um menino, Izumi estufou o peito e respondeu. Então voltou aos seus sentidos. Não importava o quão detestável essa criança pudesse ser, sua aparência ainda estava inaceitável. Izumi olhou para o seu próprio corpo e ficou pálida. Da primeira vez ela ficou tão chocada de ter sua janela conectada a um mundo estranho que ela não se sentiu realmente embaraçada. Da segunda vez ela estava vestida e quanto à terceira vez, embora ela se sentiu um pouco constrangida, ela imediatamente superou isso. Afinal, todos eles eram pessoas que ela jamais iria ver de novo. Não havia nenhum problema real em ser vista. Foi assim que ela começou a se sentir. Mas quando se tratava de uma criança, era uma questão diferente. Sendo uma adulta que deveria estar passando um exemplo, era vergonhoso ficar de pé com o peito estufado e as pernas separadas na sua nudez. Espere um pouco. Deixando o saquinho no peitoril da janela, ela foi para o vestiário. Após enrolar uma toalha de banho em seu corpo e rapidamente voltar para o banheiro, ela descobriu que o menino havia pegado o saquinho em suas mãos e o estava encarando com curiosidade. Você gostou disso? O menino repentinamente desviou o olhar do saquinho. É claro que não. Sério? Mesmo quando ele cuspiu quem gostaria desse tipo de coisa? Ele ainda o segurava com firmeza. Se você quiser, eu posso dar ele para você. Como uma desculpa por te surpreender. Dizendo isso enquanto se sentava na borda da banheira, o menino a encarou. Eu não fiquei surpreso. Era verdade que quando eles viram um ao outro, o menino não exibiu nenhuma expressão de surpresa. Izumi internamente elogiou a coragem dele por não se assustar apesar de uma mulher nua de repente aparecer na sua frente. Embora o casaco azul marinho do menino estivesse um pouco sujo, ele era finamente bordado. Disso era possível dizer com um olhar que ele provavelmente era caro. Até a camisa embaixo era decentemente forte e brilhava como seda. Ele também estava usando calças beges apertadas e botas de couro de cano alto e com cadarços. Era como a vestimenta de um menino nobre de muito tempo atrás. Izumi voltou a olhar para a face do menino. Horas, isso não é o suficiente? Eu ainda tenho alguns outros, então eu posso te dar esse daí. E o que você quer em troca? Minha vida? Minha semente? Izumi estremeceu com o olhar desdenhoso do menino. Eu te disse que eu não sou uma bruxa, não disse? E o que diabos você quer dizer com semente? Se apresse e esqueça logo desse tipo de ideia. Olhe, eu nem mesmo continuou nua. Ela disse enquanto apontava para a toalha. O menino bufou de novo. Você não está cobrindo apenas seus peitos e cintura? Não, bem, sim, você está certo, mas... Eu estou cobrindo todos os lugares que precisam ser cobertos, então está bem. Murmurando uma resposta, Izumi percebeu que estava em desvantagem, então seu olhar vagou para trás do menino como alternativa. A primeira coisa que entrou no seu campo de visão foi o enorme número de rolos de papel ao redor do quarto. Alguns enfiados numa cesta, alguns recostados na parede, alguns colocados no chão. O quarto do menino estava cheio deles.
A próxima coisa que ela percebeu foi a luz que iluminava esses papéis. Quando ela se inclinou para frente e olhou para cima procurando pela fonte, ela descobriu que cerca de 3 metros acima das paredes havia incontáveis buracos retangulares de 10 centímetros. Virando ainda mais seu olhar, ela viu um teto em forma de cúpula. Quando olhou de volta para baixo, Izumi suspirou maravilhada. O quarto inteiro, incluindo o teto, havia sido construído de pedras. As pedras ficavam cada vez maiores quanto mais embaixo elas estavam e quando elas alcançavam o chão, as pedras eram facilmente maiores do que uma pessoa poderia segurar. Havia uma grande e maciça escrivaninha no meio do quarto, assim como baús e bancos alinhados na parede. Embaixo deles havia um tapete com padrões complicados e detalhados e embora ele fosse pomposo, ele trazia uma sólida sensação de dignidade para o quarto. Havia um grande buraco escuro na borda do tapete. Olhando cuidadosamente, Izumi percebeu que na verdade eram escadas que levavam para os pisos inferiores. O coração de Izumi dançou de animação com esse quarto que parecia ser parte de um castelo antigo. O que você está pensando, sorrindo desse jeito, sua bruxa maldita? Izumi olhou para o menino que havia afundado seu coração animado no chão com apenas essa frase. Vendo o saquinho em sua mão, Izumi sorriu. Esticando a mão para dentro do balde, ela pegou mais 2 saquinhos. Eu ganhei esses saquinhos outro dia. Você sabe como se brinca com eles? Eu não sei. O menino respondeu bruscamente. Em sua mente, Izumi ergueu o punho comemorando a vitória. A irmã mais velha vai te ensinar. Desse jeito, mostrou Izumi enquanto jogava o saquinho acima de sua cabeça. Enquanto o saquinho estava no ar, ela moveu o outro da sua mão esquerda para a direita, antes de jogá-lo no ar também. Após Izumi repetir isso várias vezes, ela chamou o menino. Eu me pergunto se você também consegue fazer isso. Ela disse com uma voz infantil. Isso parece fácil, mas é difícil até você pegar o jeito, sabia? O menino ficou mal-humorado e olhou para o saquinho descansando em sua palma. Você não está apenas os jogando? Eu consigo fazer esse pouco. Assim como ele disse, o menino jogou o saquinho no ar. Apesar disso, ou talvez assim como esperado, o saquinho foi muito alto e enquanto o menino estava focado em pegá-lo, ele não fez nada com o saquinho em sua mão esquerda. O olhorro. A risada de Izumi ressoou. Você realmente só está jogando ele, Não há sentido em ter 2 deles nesse caso. Sem dizer nada o menino jogou o saquinho no ar de novo. Dessa vez numa boa altura, mas quando ele tentou mover o saquinho da sua mão esquerda para a direita, ele caiu. Vê? É difícil, não é? Será que eu devo te contar o truque para fazer isso? Izumi cruzou os braços e se apoiou no peitoril da janela. Desnecessário. O menino mais uma vez jogou o saquinho. Dessa vez ele conseguiu acertar tanto a altura, quanto o movimento da mão esquerda para a direita. Ele também conseguiu pegar o saquinho caindo com sua mão esquerda, mas parou nesse ponto. Oh! Você conseguiu, mas não há sentido se você parar aí. Disse Izumi sarcasticamente. Eu vou te mostrar dessa vez. O menino estava levando isso completamente a sério. Ele jogou o saquinho e levou outro da sua mão esquerda para a direita. Pegando o primeiro com a mão esquerda, então ele jogou para cima o que estava na direita. Após desajeitadamente repetir isso várias vezes, em pouco tempo, seus movimentos começaram a ficar fluidos. O que você acha? Vendo o menino declarar isso tão triunfantemente, Izumi segurou a vontade de cair na risada. Ainda há um longo caminho a percorrer. A seguir faça isso com uma mão. Izumi jogou e pegou os 2 saquinhos com a mão direita. O menino tentou imitá-la e jogou os saquinhos. Embora dessa vez demorou mais do que da primeira, ele dominou a habilidade de fazer isso com uma mão e agora estava os jogando com facilidade. Izumi começou a adicionar os saquinhos do balde. A seguir com 3. Izumi os jogou cuidadosamente para que eles não caíssem dentro da banheira. Os saquinhos voaram no ar, um por um. Quantos anos fazia desde que ela havia se divertido tanto ao fazer isso seriamente? Ela se lembrou de como, quando criança, ela ficou frustrada com isso e praticou com determinação. Vendo o mal perdedor ter dificuldade com os 3 saquinhos, Izumi finalmente não conseguiu mais aguentar e caiu na risada. Um saquinho voou da mão do menino surpreso e caiu em cima da mesa. Ele olhou para Izumi. O que é tão divertido? Não, é que primeiro eu pensei que você não parecia realmente com uma criança, mas quando você está brincando desse jeito, você de fato é uma criança. Por um momento o olhar do menino se intensificou, mas então ele imediatamente olhou para o saquinho caído e repentinamente riu.
Bruxas realmente têm um monte de tempo livre. Você veio até aqui só para brincar comigo? O que há de tão divertido em brincar com crianças? Suas palavras foram duras, mas seu tom estava um pouco mais suave. Parece que eu vou demorar algum tempo para conseguir com o terceiro. O menino pegou o saquinho de cima da mesa. Nesse momento, um papel que estava esticado sobre a mesa caiu no chão. Flutuando de um lado para o outro enquanto caia, ele voou para perto da janela e Izumi apressadamente o pegou. Seria terrível se ele caísse dentro da banheira. Isso caiu. Vendo o papel que ela estava prestes a entregar para o menino, os olhos de Izumi se arregalaram. Isso é um mapa, e... O menino inclinou a cabeça. Izumi não prestou atenção no olhar intrigado do menino e olhou fixamente para o papel em suas mãos. No papel havia algo parecido com uma cruz larga e arredondada. A cruz estava quebrada em várias partes, com palavras escritas nela. Que forma interessante. Ei, onde fica esse lugar aqui no mapa? O menino espreitou o mapa. Se eu disser que nós estamos em 2 Gibro, você entenderia? Não, não mesmo. O menino olhou para Izumi estupefato. Bruxas são incapazes de ler mapas? Ele perguntou enquanto apontava para uma porção vermelha, um pouco abaixo do meio da cruz. 2 Gibro é essa porção vermelha. Entendi. Assentiu Izumi. Se cada cor representava uma nação, então isso tornava esse mapa um tanto extenso. Nesse caso, poderia haver alguns países que ela conhecia. Izumi escavou de sua memória os nomes dos países falados pelas pessoas que ela havia conhecido. Yukusai está no mapa? Aqui. Apontou o menino para um ponto no canto superior direito de 2 Gibro. Eles eram próximos. Uhul. Izumi riu enquanto se lembrava da grande barriga de Telké. Ela se perguntou se ele conseguiu encontrar aquele homem de azul abandonado. E quanto a Trip? Seguindo com outra pergunta, o menino tomou o mapa das mãos de Izumi. Ei! Ela reclamou. Eu ainda quero olhar. O que você está fazendo? Como se achasse isso problemático, o menino falou enquanto enrolava o mapa. Se levante e estique seus braços. Hein? Eu vou te ensinar como se lembrar do mapa. Apenas se levante e estique seus braços. Não era como se ela particularmente tivesse o desejo de aprender geografia. Mas já que ele estava disposto a ensiná-la e ela não conseguia pensar numa razão para recusar, Izumi se levantou na banheira e esticou os braços. Ouça bem. Seu peito direito é Yukusai. Seu pescoço é Trita e a sua cabeça é o país governado pelos dragões e o país que dizem ser um paraíso, Jebas. Embaixo do seu peito direito, perto do seu fígado está 2 Gibro. Amontoados perto do seu peito esquerdo há vários países pequenos. Perto do bíceps do seu braço direito está Insen, do seu cotovelo ao seu punho está Ushu e a sua mão é Kouzen. Seu bíceps esquerdo é Sunayu e do seu cotovelo esquerdo até seu punho é Doji. E então? Espere. Com o menino falando sem parar, Izumi pediu para ele parar. É impossível, e não consigo me lembrar de tudo isso. Eu estou bem sabendo apenas onde Yukusai e Trita estão. Esses eram todos nomes de países completamente desconhecidos afinal. O hipocampo de Izumi já estava gritando em derrota. O menino riu. Você é um pouco diferente das bruxas das lendas. Você realmente é uma bruxa? Aparentemente o menino risonho não ouviu Izumi dizer, não, como eu disse, eu não sou uma bruxa. Após rir por um tempo, o menino andou até a parede e jogou o mapa dentro de uma das cestas. A luz entrando de cima havia mudado para a luz do anoitecer. O quarto de pedra foi tingido por uma fraca luz avermelhada que esquentava as pedras frias e inorgânicas. Se ela fosse uma bruxa, então o menino andando entre raios de luz era como uma fada, pensou Izumi. Que quarto elegante. Você disse que aqui é uma torre? O menino concordou com o murmúrio de Izumi. De fato. As pessoas a chamam de a Torre do Pecador Silencioso. Esse é um nome e tanto. Já que o nome parecia ter algum tipo de origem, a face de Izumi ficou rígida. Agora que havia ouvido o nome, ela não conseguia evitar ver esse elegante quarto de castelo como uma prisão ou gaiola para um criminoso. Mas para uma prisão, sua mobília era muito luxuosa. Após inclinar a cabeça em pensamentos por um tempo, Izumi murmurou vague e balançou a cabeça. Se ela considerasse que isso era uma prisão para prender aqueles de alto status, então tudo se encaixava. Por exemplo, como o menino diante dela. Poderia ser que você está preso aqui? Ela queria que ele negasse isso.
Não havia como ela ignorar algo tão cruel quanto prender uma criança em uma torre. Mas Izumi não tinha poder para ajudá-lo. Mesmo se ela o abrigasse do seu lado, a prisão dele apenas mudaria para esse pequeno banheiro. Exato. As esperanças de Izumi foram facilmente despedaçadas. O menino assentiu como se ele pensasse que isso não era grande coisa. Você fez algo de errado e então eles te prenderam aqui por um dia? Perguntou Izumi esperando pelo melhor. Já faz quase um ano desde que eu fui colocado aqui dentro. Izumi não sabia mais o que dizer. Uma pequena risada alcançou seus ouvidos enquanto ela baixava a cabeça. Ela ergueu o rosto e descobriu que o menino estava olhando para ela com um sorriso como de alguém que zomba de si mesmo, algo inadequado para uma criança da sua idade. Eu fui incapaz de impedir que o meu pai se casasse com uma mulher que ocultava sua feiura e desejo sob sua beleza e após sua morte, minha madrasta facilmente tomou o poder de mim. Eu acredito que você pode dizer que isso foi o que eu fiz de errado. Ela entendia o porquê dele estar tão calmo agora. Ele certamente havia experienciado uma vida dura que ela não conseguia nem mesmo imaginar. Não, mesmo agora, ele estava no meio desse tipo de vida. Embora ele ainda fosse uma criança jovem o suficiente para levar malabarismo a sério, ele estava apressadamente tentando crescer. Você não tem nenhuma forma de sair daqui? Se houver qualquer coisa com que eu possa ajudar. Izumi parou de falar. Mesmo se ele escapasse, ele não estaria apenas colocando sua vida em risco? O menino olhou para o céu, através dos vários buracos pequenos. Muito tempo atrás, de volta na era mais próspera de Dojibro, disse que o rei daqueles dias, o rei sábio, criou essa torre. Um dia, o forte e inteligente rei estava na cidade quando ouviu uma bela voz cantando. A dona dessa voz era uma bela menina e o rei teve seu coração roubado por ela à primeira vista. Mas a menina tinha um marido e um filho. A menina recusou o rei e o rei partiu furioso. Ele matou o marido, tomou o filho e criou uma torre para prender a menina. Para que a menina não pudesse escapar, ele trancou a torre e sempre manteve a chave com ele. Desde o dia em que ela foi aprisionada na torre, em sua profunda tristeza, a menina nunca mais deixou escapar um único som. Mas o rei não tentou entender o pesar da menina. Todos os dias ele vinha visitar sua amada e negligenciou seus deveres de rei. Dojibro estava a caminho do declínio. Há teorias de que no fim o rei matou a menina e acabou com sua própria vida, assim como a teoria sobre os filhos vindo salvar sua mãe. A chave que o tolo rei mantinha consigo era essa. O menino ergueu o medalhão pendurado em seu pescoço. O som da fina corrente ecoou. E? Essa é a chave? Por que você tem ela? Nos dias do rei sábio, eles tinham técnicas muito mais avançadas do que as que nós temos hoje. Para trancar uma porta não era preciso a chave. A única chave é essa e você só pode destrancá-la pelo lado de fora. Ela provavelmente queria que eu provasse o desespero. Antes daquela mulher fechar a porta, ela sorriu e jogou isso em mim. Mesmo se a minha madrasta morrer, eu jamais serei capaz de sair de novo. Isso não pode ser. Izumi olhou para o buraco em cima dela. E quanto àquele buraco? O menino balançou a cabeça. A chave é maior. Isso é impossível. E quanto à sua comida? Você já está preso aqui faz um ano, então deve haver uma janela ou porta para a comida, certo? Por que você acha que todos os livros aqui estão enrolados? Izumi prendeu a respiração. Porque os únicos buracos são tão pequenos que apenas papel enrolado pode passar por eles. Para Izumi pareceu que o menino assentiu em câmera lenta. Que crueldade! Que coisa cruel de se fazer como uma criança como essa. Minha vida aqui não é tão terrível para se lamentar. Eu tenho um poço de água no piso de baixo, assim como coleta de esgoto. Refeições são trazidas para mim 3 vezes ao dia e como você pode ver, eu tenho livros para matar o tempo. Se apenas não fosse impossível sair do banheiro, então o menino poderia viver livremente, mesmo que num mundo diferente. Izumi ficou parada ali sem palavras e o menino de repente tirou a chave do seu pescoço. Bruxa! Chegue um pouco mais perto. Izumi fez o que lhe foi dito. O menino passou a corrente com a chave ao redor do pescoço de Izumi. Eu me diverti. Esse é o meu agradecimento. Antes que Izumi pudesse dizer para ele esperar, o menino fechou a janela. Queridos ouvintes e fãs da Samurai Novel, é com imenso prazer que trazemos a vocês as aventuras e mistérios de nossas light novels favoritas. Sua presença e apoio são o que tornam nossa comunidade tão especial. Asterisco asterisco graças a vocês, asterisco asterisco. Nossas histórias ganham vida. Cada capítulo se torna uma experiência compartilhada.
A paixão pela leitura se espalha ainda mais. Asterisco asterisco um pedido especial, asterisco asterisco. Se você gostou do que ouviu e quer ajudar a Samurai Novel a crescer, por favor, asterisco asterisco deixe seu like asterisco asterisco e asterisco asterisco compartilhe nosso conteúdo asterisco asterisco com amigos e entusiastas de light novels. Cada interação sua nos ajuda a alcançar novos ouvintes e a construir uma comunidade ainda mais forte. Asterisco asterisco vamos crescer juntos, asterisco asterisco. Inscreva-se no canal, ative as notificações e continue a nos acompanhar para mais histórias incríveis. Com gratidão. Equipe Samurai Novel asterisco.